Você que acha que o hoje criminoso a identidade digital ela se tornou o meio de acesso mais fácil às informações das empresas. perfeito, isso Não, aí. não tem uma outra justificativa. A partir do momento que esse usuário mal intencionado tem as credenciais e tenha a sua identidade digital permitida a níveis de acesso, ele pode usar isso da forma para o bem como para o mal. É possível a gente reproduzir de forma muito fiel e-mails e mensagens, mas hoje isso se tornou muito mais perigoso, né, por conta Sim, da IA, perfeito. né? Autenticação por celular. Uma Exato. vez que o atacante tem a senha, Rodrigo, do, do celular, enfim, ele consegue ficar enviando push, 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 push pra você até você cansar e apertar OK, concordo. Clicou OK, concordo. Alex, você concorda comigo? É, já tem acesso às informações. Pelo cansaço, pelo estresse, né, Uma insistência, né, da insistência, que é isso mesmo que ele faz. Você vai dar um OK. Você deu OK, você teve a sua intervenção humana, você teve a sua ação, né? A gente está adicionando camadas, mas isso não significa que a gente está 100% seguro ainda, né? A gente tenta dificultar ao máximo, né, a vida do mal intencionado, porém a gente não tem como garantir 100% que a gente está seguro diante de tantas inovações para ataques, vamos dizer assim, né? A segurança da informação é uma jornada, né? Ela não é simplesmente um Exato. produto, um pacotinho, uma caixinha pronta que você compra, instala ela e já tem toda todos os seus problemas de segurança da informação resolvidos, né? Sejam bem-vindos ao Pod DWCast. Meu nome é Rodrigo Bruno, sou gerente comercial do time Enterprise na Digital Work e é um prazer recebê-los aqui. Hoje estamos com a presença do Rodrigo Tosta, nosso BDM em soluções de segurança da informação, e juntamente com o Alex Pinheiro, nosso especialista em soluções de segurança da informação. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos que estão assistindo o nosso podcast. E fica aí a dica para vocês seguirem aí a Digital Work nas mídias sociais. Show. Legal, Bruno. Rodrigo Bruno, né? Que a gente é dois Rodrigos, somos charás aqui, Pois é. né? E além de ser carequinhas. Mas vamos lá, Rodrigo. Obrigado também pelos convites, a DW aí, pelo a gente poder bater esse papo aí que é bem relevante nos nossos clientes hoje em dia. A gente se depara com essas questões, né, Alex, com Sim. muita frequência. E eu volto a pergunta para você para ver se você também tem essa visão, Rodrigo. Se você que está diariamente nos clientes, né, de grande porte, enfim, como que tá essa questão de segurança da informação? Mais voltado, queria abordar, a gente fala segurança da informação, é uma coisa muito ampla, mas voltado à questão de identidade, por exemplo. Eh, Existe o MFA, existem algumas coisas, mas como que as empresas estão preocupadas com a questão da gestão da identidade como um todo? Legal. Essa é uma pergunta bem importante que a gente às vezes ouve de alguns clientes os comentários, né? Então, assim, a preocupação hoje dos clientes com o roubo de identidade, ela hoje é muito maior do que simplesmente o roubo de uma senha, né? Porque hoje, quando você tem aí o roubo de uma identidade, você consegue acessar camadas hoje de serviços, aplicações dentro de um ambiente de um cliente, que só seriam possíveis se você tivesse feito um acesso direto à rede dele. Então, hoje, a grande preocupação dos clientes está no roubo e no comprometimento dessas credenciais, né? No controle do acesso inadequado. Você tem hoje políticas que não garantem aí a troca dessas identidades por colaboradores que deixaram a empresa ou colaboradores que mudaram de função, né? Uhum. A gestão da identidade, as ameaças internas. Então, às vezes, você tem usuários hoje com determinados níveis de acesso e que eles podem acessar alguns sistemas e algumas aplicações que hoje não são pertinentes à função que ele exerce hoje, né? Perfeito. Eh, Usuários com acessos e
privilégios maior do que efetivamente necessita, né, para exercer as atividades deles. Uhum. E principalmente hoje, empresas que estão num ambiente híbrido, que hoje acessam serviços e aplicações em nuvens, e empresas hoje onde os colaboradores trabalham de forma remota. Quer dizer, ele está acessando de qualquer lugar os sistemas da empresa, e Uhum. se ele não consegue garantir uma segunda camada de proteção hoje no acesso, ou não consegue garantir que a veracidade da identidade daquele usuário no acesso à informação que ele está buscando é real. Sim. Então, hoje é muito a gente vê muito também a questão de auditoria, né, então, Hum. com questões de LGPD, cada vez mais as empresas estão sendo cobradas por garantir que as informações sejam preservadas, não acabem vazando. Uhum. Então, os principais pontos que a gente acaba vendo com os clientes estão voltados principalmente com essa questão de segurança da identidade, como proteger a identidade digital desses Perfeito. usuários. Perfeito o seu ponto, Rodrigo. Até mesmo o que é bem importante, né, pensando nesse cenário de identidades, não só a proteção de identidades, mas também a gestão delas, né? Então, quando a gente pensa em um ambiente de grande escala, com diversos tipos de acesso, mais privilegiados, menos privilegiados, é importante que a gente tenha um controle também e faça uma gestão correta dessas identidades. Pensando em proteções, né, pensando em métodos para que essas identidades não sejam vazadas, para a gente poder fazer, né, preservar o nosso ambiente, né, em primeiro lugar. Acho Uhum. que isso é um ponto bem importante, essa gestão de identidades também, né. Não, concordo com vocês. É o privilégio de acesso, né? Exato, Quem perfeito. tem o privilégio do acesso tem o privilégio e quem tem acesso tem acesso às informações, e quem tem acesso às informações tem o Tem acesso a poder, tudo, não exato. é? Desde a época de Roma, a gente diz, né, É, que fala que tem Quem tem informação tem informação tem o poder. poder, exato. né? Mas voltando para o nosso âmbito comercial, para o nosso mundo hoje, Rodrigo, por que que você acha que os criminosos hoje exploram essa questão de identidade, né? O que que você, qual que é a sua visão, assim, comercial, né? Você que está ali lidando com o cliente, o que que eles costumam dizer assim: "Poxa, eu estou preocupado". Por que que você Porque acha que o hoje criminoso a identidade digital, ela se tornou o meio de acesso mais fácil às informações das empresas. é Perfeito. isso aí. Não tem uma outra justificativa. A partir do momento que esse usuário mal intencionado tem as credenciais e tenha a sua identidade digital permitida a níveis de acesso, ele pode usar isso da forma para o bem como para o mal. Sim. Perfeito. Eu vou um pouco mais além até para conversar com você também, Alex, com relação a isso, que aí tem a questão da engenharia social, né, cara. Às vezes nem, Exato. ô Rodrigo, às vezes nem é o usuário que é o culpado, às vezes ele é vítima de uma Perfeito. engenharia social que hoje com o IA você consegue fazer, simular várias situações aonde Perfeito. por falta de conhecimento ou por falta de informação, até no correria do dia a dia mesmo, né, os criminosos eles estressam essa questão Sim, da engenharia social e às vezes por um deslize, ele um clique, sim. né, ele pode O phishing é já o já phishing. teve a sua alta, né, Sim, e hoje a gente vê que, com ferramentas de inteligência artificial, né. essa é possível a gente reproduzir de forma muito fiel, e-mails e mensagens de caráter interno de uma empresa, Sim, reproduzindo até às vezes a maneira a qual aquela pessoa que estaria mandando a mensagem, até a forma qual ela escreve, até a forma qual Uhum, ela, acaba redigindo uhum, o texto, né, para deixar ele com um teor muito mais humano, não só uhum, um teor que era muito facilmente identificado por ser um phishing, né, uhum. mas hoje, isso se tornou muito mais perigoso, né, por conta Sim, da IA, perfeito. né. É, tomando um gancho do que você falou, Rodrigo, hoje a gente entende no mundo de segurança que somente senhas não são suficientes para garantir, né, a conformidade de uma identidade, vamos dizer assim, né? Até porque houveram evoluções, né, no cenário
atacante, vamos pensar assim. Então hoje, os atacantes, os mal intencionados, né, eles possuem diversas ferramentas com tecnologias avançadas para poder explorar justamente esses pontos de vulnerabilidade que uma empresa pode deixar, uma vez que ela tem a autenticação de um usuário apenas por senha e não tem, por exemplo, uma camada a mais, um segundo fator de autenticação, que já foi abordado pelo Tosta aqui, né? Então, hoje, como você mesmo citou, a gente tem e-mails perfeitos, né? Hoje, usuários, eles recebem, infelizmente, acabam recebendo e-mails phishing como se fosse, de um cliente que ele tem contato, né, como se Até de um fosse gestor da própria empresa, da né? própria empresa, como se fosse de alguma compra que ele costuma fazer, né, e uma vez que ele já tem as suas credenciais vazadas, um atacante já tem um certo acesso a essa vítima, o atacante consegue mapear e ter uma noção das suas atividades. Então ele estrutura, ele arquiteta o phishing de acordo com o comportamento da vítima que ele quer atacar. E hoje, cara, a gente tem ferramentas e mais ferramentas para poder fazer com que essa estrutura, essa arquitetura de um phishing seja perfeita, vamos dizer assim, e o usuário acaba estando ali vulnerável diante de tanta tecnologia contra ele, né, se a gente Perfeito. pensar. Eu sempre gostei de falar com os meus clientes e, e falar um pouquinho dessa evolução Sim, da cibersegurança, né? E principalmente falar que assim, hoje o perfil do invasor, do atacante, ele mudou, né? Antigamente, existia uma questão ideológica, né? Esse atacante ele queria invadir uma empresa porque ele queria, ele tinha uma ideologia, ele era contra os princípios daquela empresa, sim. etc. Hoje a gente tem uma guerra cibernética, vamos dizer assim, então tem vários atacantes, atacantes para guerra, para ideologia, atacantes Financeiro. atacantes que pensam em só constranger a vítima, que pensam em extorquir, né. Hoje nada mais do que dinheiro. Exato. Eles estão Sim. interessados em Mas por incrível que pareça, ainda existe atacantes que vai por a questão ideologia religiosa, vai por questão de ego. Tem muitos atacantes que atacam só: "Poxa, eu invadi a empresa Exato. XPTO". E acaba não exfiltrando nada, apenas Ele mostrando nem que ele consegue explorar a exatamente, vulnerabilidade, exatamente. né, Tem a e questão do atacante financeiro, que é o monetário, que é aquele que sequestra os dados das empresas, instituições em geral, para benefício financeiro. Enfim, tem o atacante corporativo contratado, poxa, quero saber a parte intelectual da sua empresa, quais são os pontos, então eu vou atacar você para mim, de novo, ter a informação do meu concorrente para mim poder, de repente, montar uma estratégia melhor. Então a gente também sai desse âmbito e vai para um âmbito mais de negócio do próprio perfeito, cliente, né. exato. Então, poxa, tem vários níveis, né, tem vários perfis aí, vamos dizer, né. Pensando em seguranças para empresas, né, não só na nossa segurança pessoal, que a gente precisa ter sim uma maturidade, precisa entender, né, o que a gente pode acessar, o que a gente não pode acessar, é exatamente esse cuidado maior que as empresas vêm tomando, né, atualmente no mercado. Não é: "Ah, putz, minha preocupação maior às vezes não é nem eu ter um phishing e travar a minha máquina, né, ou eu ter um phishing e, sei lá, apagar o meu OneDrive, muitas vezes sim, mas a preocupação maior é termos o nosso intelecto vazado, o que a Também. gente tá propondo de inovação, o que a gente tá propondo de melhoria, algo que vá revolucionar o mercado, e a gente ter essa informação vazada e perder totalmente o time do nosso projeto, do nosso processo, né. Então pensa em algo grande, e você perdeu todo aquele tempo que você teve estruturando por às vezes um e-mail ou um link que você acessou ou, É, sabe, algo do tipo, né, então é é bem verdade. complicado. Mas por muitos anos, o Alex, a senha foi considerado, poxa, o padrão de senha, tantos caracteres e tal, era um fator de segurança, né. No seu entendimento como especialista nessa Sim. solução, o que você acredita que mudou nos últimos anos, a questão senha? Então, cara, a senha não morreu, né, vamos Uhum. dizer assim.
O que acontece hoje é exatamente o que o Rodrigo Bruno abordou, né? Houveram muitas e muitas evoluções pro lado dos atacantes. Então E hoje o quando a que gente e o que e o que você acredita que potencializa a questão da desculpa te cortar, mas é que é um ponto interessante. O que que mudou hoje com a inteligência artificial nessa questão da senha, né, para os atacantes? É que você falou atacante, eu achei interessante já emendar. Então, hoje a gente consegue ter inteligências artificiais, scripts que ficam tentando senhas à força bruta, né? Então, putz, eu consigo desenvolver ou simplesmente achar na web um script onde ele fica tentando por diversas vezes, por milhões de vezes até, tentar acessar determinada aplicação ou serviço, né. Então, eu tenho um certo acesso, eu rodo um script lá desenvolvido por uma inteligência artificial, onde esse script ele consegue mandar várias combinações de senhas que são senhas divulgadas, vamos dizer assim, as senhas mais comuns, né, admin, do Uhum. 1 até o 8, enfim, né. Óbvio que não nesse nível, né, de facilidade, mas senhas já divulgadas nesse data lake da Deep Web que existe por aí, rodando por trás desses scripts, onde ele consegue forçar até que ele encontre de fato a senha. Então, o que mudou de fato, a gente tem que pensar para o lado de lá, né. Então hoje o cara tem essa possibilidade de rodar scripts, ele tem mais ferramentas para que ele consiga desenvolver um trabalho de engenharia social com a vítima. Então ele pode chegar na vítima, não só através do endereço de IP da máquina dela, Sim. mas através de redes sociais também. Ele pode chegar na vítima, através de e-mails, telefonemas, atividades em Interessante. sites, né. Muitas vezes a gente pode ter sites maliciosos onde tem atacantes observando o comportamento de quem está acessando e através dali eu chego na vítima. Entende? Só para poder conhecer o perfil Exato, e promover um ataque muito mais, exato, preciso, né. exato. O ataque ele é muito mais assertivo quando ele é embasado no perfil da vítima. Então, quando o atacante já tem estudado um tempo a vítima e ele sim arquiteta um ataque direcionado, que a gente chama, esse é o ataque direcionado e não um ataque genérico, né? O ataque a chance desse ataque ou a chance dessa invasão acontecer é muito maior. A gente pode pensar assim, É né. interessante, né, que a gente não está falando de tecnologia nenhuma, né. Não, A gente está falando de engenharia social, comportamento, perfis. Sim. A gente em nenhum momento abordou Produtos. produtos, soluções, moving box, seja lá, né. E é interessante, né, a gente começou a falar de inteligência artificial, hoje tem o deepfakes, né, a parte de clonagem de voz. E aí voltando lá no começo, né, Rodrigo, aonde, isso já é uma realidade no nosso mercado, no mercado global, vamos dizer assim, aonde a engenharia social realmente evoluiu, né. sim, Antigamente, ataque era feito por e-mails mal elaborados, com erro de sim, gramática, enfim. exato. E hoje você consegue fazer uma videoconferência com o usuário da sua empresa, né, ou o Um cliente, possível a possível vítima, né, como se passando por um diretor sim, ou seu gestor, aonde, através de uma clonagem de voz ou até pela deepfakes, simular a fisionomia da pessoa solicitando alguns acessos privilegiados, cara. exato. Isso muda completamente, de novo, os perfis, né. Poxa, imagine eu, usuário, que eu sou lá detentor da senha privilegiada, onde tem acesso às informações críticas da minha empresa, e o Rodrigo é o meu gestor direto e me liga na madrugada que está numa crise XPTO e precisa de algumas Uma informações. voz perfeita, né, É, uma tudo foto perfeito, é a perfeita. imagem da Exato. pessoa. Agora imagina um cenário onde a gente tem tantas ferramentas, tudo isso de possibilidade, e o usuário está protegido apenas por uma senha, seja ela de 8 caracteres, alfanumérica, um PIN, né. Como que a gente consegue se proteger de tantos vetores de ataque, tantas ferramentas, se a gente só se protege com a senha? Então, aí que a gente pro lado da segurança, a gente pensa na segurança como camadas, né. Então, a O cada ecossistema, né. exato. A cada vez que a gente acrescenta uma camada de segurança, seja
um firewall de borda, seja uma segurança, um múltiplo fator um segundo fator de autenticação, né, seja um filtro de conteúdo, a gente está adicionando camadas, mas isso não significa que a gente está 100% seguro ainda, né. A gente tenta dificultar ao máximo, né, a vida do mal intencionado, porém a gente não tem como garantir 100% que a gente está seguro diante de tantas inovações para ataques, vamos dizer assim, A né. segurança da informação é uma jornada, né, ela não é simplesmente um Exato, produto, um pacotinho, uma caixinha pronta que você compra, instala ela e já tem toda todos os seus problemas de segurança da informação resolvidos, né. exato. Agora, Alex, me fala uma coisa, eh, hoje uma empresa que já tem MFA Sim, no seu no seu nos seus sistemas hoje, quer dizer, seus usuários já usam a dupla camada de autenticação, sim. ele ainda não está 100% protegido, né. Quais são outras vulnerabilidades que os atacantes podem, recorrer, mesmo com uma empresa que tem MFA? Então, Rodrigo, a gente tem que pensar assim que o MFA, vamos pensar em um MFA que até seja mais genérico, né, uma solução mais simples, uma solução open source, como um Google Authenticator ou um Microsoft Authenticator, né. Vamos pensar em algo do tipo, quando um atacante ele já está presente, né, no seu ambiente, do que vale um SMS no seu e-mail, se ele já tem acesso ao seu e-mail, né? Do que vale um push ou um WhatsApp no seu celular, se ele já tem acesso ao seu celular? Então, assim, E são uma vulnerabilidades que já são também já bem conhecidas por no mercado, né, Alex? Push de autenticação por celular. Uma exato, vez que o atacante tem a senha, Rodrigo, do celular, enfim, ele consegue ficar enviando push, 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 push para você até você cansar e apertar "ok, concordo". Clicou "ok, concordo", Alex, você concorda comigo? É, já tem acesso às informações. Tem a questão do e-mail, se você tiver a vulnerabilidade no seu desktop, no seu notebook, você também já tem o seu e-mail comprometido, ou seja, seu duplo fator de autenticação está exposto. E exato. do SMS, o SMS é é uma comunicação já antiga, né, que a gente costuma Uhum. dizer, e é muito fácil de interceptar a informação que você recebe por SMS. Então, o que eu posso até complementar aí, isso tudo induz, de novo, ao erro humano. O erro humano induz, acaba dando privilégio de informações aos criminosos, né, aonde a gente pode ter algum um certo problema no nosso na continuidade do negócio. Às vezes, uma vez você, usuário, que tem exposto essa informação através de SMS, por e-mail, por push, seja lá o que for, dessas maneiras mais tradicionais, você, pior que você não tenha acesso privilegiado, mas a gente costuma falar do acesso lateral, o ataque lateral, aliás. Exato. Né. Eu a minha máquina, o meu dispositivo, eu já estou infectado, eu já estou vulnerável. Vai no Alex, que vai no fulano, ciclano, beltrano, até chegando em você que tem acessos privilegiados. Exato, então hoje é um MFA na nossa borda, vamos dizer assim, uma segurança de borda, pensando em MFA, não é o suficiente para termos uma rede protegida. Muito bem pontuado pelo Rodrigo, a gente tem movimentações laterais. Então a Uhum. gente precisa de soluções que enxergam comportamentos suspeitos e Isso. solicitações maliciosas dentro da nossa rede. Putz, o Rodrigo ou o Rodrigo Bruno, vamos pensar que eles são do financeiro. Por que eles estão tentando acessar a câmera, né? Então isso é uma atividade A câmera que maliciosa? você diz é a câmera do dispositivo de IoT. Exato, eu estou dentro do escritório, a minha máquina ela só faz requisições a servidores do financeiro. Por que agora minha máquina está tentando pular para a vilã Quer dizer, você faz um reconhecimento do do comportamento? comportamento do Exato, usuário ou do dispositivo. Quer dizer, se tem exato. alguma alteração nesse comportamento, você acaba,
gerando um alerta para a área de segurança da informação, você acaba botando essa máquina numa área de quarentena. Exato. Ah, Então, sim. são várias, métricas que a gente pode tomar em relação a isso, né. Aí depende muito do produto que você tem, da solução que você tem dentro de casa, mas a linha de raciocínio é essa, né. Mas existem diferenças também entre os fatores de autenticação, os É, segundos fatores de essa era uma autenticação. pergunta que eu ia fazer para você, assim, quais são as diferenças que existem Sim. entre os tipos hoje de múltiplos fatores de autenticação que existem no mercado? Quer dizer, como é que o cliente pode acabar escolhendo ou optando por um ou por outro? Quando a gente pensa, né, em diferenças de segundo fator de autenticação, a diferença mais gritante ou, assim, a maior diferença que a gente tem entre eles é aquele que é virtual, seja um Microsoft Authenticator, né, enfim, e aquele que é o token físico, né, que na maioria das vezes é adotado por várias empresas aí, por de fato ser algo físico e garantir que aquela requisição, que aquela autenticação esteja sendo feita ali, né, e não de forma remota. Entendi. Então, um segundo fator de autenticação que mais se destaca no mercado são tokens físicos, né, Rodrigo? É, Hoje a gente vê muito isso aqui na Digital Work, a gente como trabalha com soluções de segundo fator de autenticação, a gente entrega muitos projetos pensando em tokens e é físicos. incrível, né, Alex? Eu até, Rodrigo, compartilhando com você algumas experiências, né? A gente aborda o cliente, a gente fala de segurança de informação, a gente aborda o cenário do cliente que às vezes a gente tem visibilidade, e o cliente fala assim: "Eu já tenho token". "Como que é o seu token? Através de push? Como é que é?". "Ah, tenho por e-mail, tal, então tô seguro". Não tá. Esse é o grande engano hoje da maioria das empresas, Não tá? tá, né, porque se o atacante tem Porque acesso ao e-mail dele, ele Acabou. então, Exato. perfeito. O É token isso. Então físico ele voltando nessa acabou. questão, então, mas na visão do cliente em si, ele fala: "Poxa, já tem um MFA". Ele não sabe a tecnologia, não sabe a evolução do MFA. Antigamente se falava: "Ah, tem um MFA, tô 100% garantido". Hoje não. Esse tipo de MFA não é 100% garantido. O Alex pode aprofundar, mas, você perguntou com relação o seu questionamento foi com relação a o que seria hoje o ideal? Aonde não tem a intervenção humana, certo? Todos esses, e-mail, push, SMS, enfim, todos têm intervenção humana. O token físico não tem intervenção humana. Certo? Você uma vez colocou lá, colocou uma biometria, ele faz a criptografia, acabou. Ele já identifica se aquele sistema é viável, é legítimo ou não. É, ele Ele consegue fazer esse mapeamento e, poxa, por mais que você ache que seja legítimo, você colocou o token e validou com a sua biometria. Ele já tem, tecnologia, o Alex pode explorar mais com relação a isso, mas ele consegue bloquear mesmo assim. Ou seja, a sua intervenção humana não foi o fator decisor para que seja vazada a informação. Então, por isso que as empresas hoje estão indo para para essa tecnologia de token, né, Alex? Mas o principal motivo das grandes vulnerabilidades, você pode investir milhões, mas a intervenção humana na fator engenharia, humano o ainda. fator humano é crucial. Então o melhor solução hoje, no meu ponto de vista, acho que o Alex concorda, é aonde você não tem a intervenção humana. O fator humano é a ideia de eliminar, né. Porque você tem um emocional, poxa, o cara tá lá, você tá em casa, dormindo, na madrugada, e tá lá o seu celular tum, 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 apitando, 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 e você fecha e o caramba, desliga o celular, abre o celular e ele tá lá apitando, apitando. Você pelo cansaço, pelo estresse, né, Uma insistência, né, da existência, que é isso mesmo que ele faz. Você vai dar um ok, você deu ok, você teve a sua intervenção humana, você teve a sua ação, né. E com token você não tem esse problema, não tem exato, essa questão. Acho que é o grande diferencial, né, Alex, exato. concorda ou não? E assim, Rodrigo, esses segundos fatores de autenticação de mercado, eles acabam tendo algumas brechas até em processos da empresa, sabe? E o token físico, ele dá uma mitigada, né? Imagina que hoje, por exemplo, na sua empresa onde você trabalha, o push chegue via SMS. Então você vai, autentica no serviço que você precisa
e você tá esperando chegar o e-mail. Putz, o e-mail não chega, aí você vai no spam, aí você vai na caixa de entrada, no lixo, não acha, ainda não chegou. O funcionário simplesmente levanta, vai ao banheiro, ou vai tomar um café, arruma uma conversa e perde totalmente ali o time, né, a sua concentração para fazer determinada atividade que ele estava tentando no momento da autenticação. Então, a gente sabe também que experiências, né, de 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 troca de senhas recorrentes, né. Ah, aqui na nossa empresa temos a política de trocas de credenciais a cada 30, 45 dias. Então o token físico ele também mitiga, né, essa parte de confusão de senhas, Uhum. ajuda na gestão de identidades, mitiga nessa confusão de senhas, mitiga também na parte de perca de produtividade, uma vez que você não precisa esperar chegar um e-mail ou um SMS no seu dispositivo, Uhum. entende? Então, pensando em uma visão macro de mercado, um segundo fator de autenticação que a gente no dia a dia ali, né, estando em contato com o cliente, entende que tem tido uma crescente, seriam os tokens físicos, né, onde a gente mais tem tido essa sensação, vamos dizer assim, né. Eu entendo que o mercado vem procurando bastante. A gente fala com clientes de grande porte, clientes de expressão nacional, até internacional, até por normativa exterior, global, e há uma grande procura. Há uma grande Sim. procura com relação a essa E, parte de e aí eu tokenização. vou fazer a pergunta para vocês dois aí. Quais os benefícios que um cliente acaba tirando de proveito depois que ele implementa uma solução de duplo fator de autenticação Posso através de token? Quais são os principais incrementos que ele tem aí na segurança dele e, como você mesmo disse, em alguns pontos, na produtividade? Exato, um dos primeiros principais é esse da produtividade. A gente acaba diminuindo, vamos dizer assim, alguns problemas com trocas de senha também, então é um dos problemas que É o resolve. famoso chamado do helpdesk, né, você Exato. Diminui tem seu braço de TI também, você tem uma gestão das identidades, gestão de privilégios dentro do seu ambiente, desculpa. uhum, Então a gente sabe que identidade hoje é tudo. A identidade que faz os acessos, não são as senhas. Hoje você acessa uma televisão tem senha, mas um servidor, ele precisa de uma identidade para ele liberar determinados acessos, né. Então, com os tokens físicos atrelados a soluções de gestão de identidade, a gente acaba tendo esses benefícios de aumento de produtividade, diminuição de chamados no seu TI, né, uhum. alguns muitos aí, vamos dizer assim, É, né. pegando o seu gancho, é isso. A gente está falando de ROI, retorno sobre investimento. Exato, Palavra linda para CFOs, né, tá. O que que a gente ganha com a tokenização, com esse tipo de problema? exato. A gente A gente melhora a questão, principalmente gastos com helpdesk, chamados, principalmente a gente diminui o time de helpdesk que tá ali, às vezes, a gente já até se deparou com isso em clientes, né, Alex, de facilitar a questão da senha e etcétera. Tem a questão do plano de a continuidade do negócio, da operação do cliente. Uma senha vazada vai parar um departamento, aí depende de cada cliente, cada cenário. Mas dependendo do credenciamento, do privilégio dessa informação, é crítico. Aí é escalado e obviamente identificado, tem todos uns processos aí que a gente muitos processos, mas a operação do cliente é fundamental. Às vezes por causa de um credenciamento, você tem um acesso a XPT servidor, e esse servidor é de uma área produtiva, parou a produção. Falar de um laboratório, parou a produção do laboratório. Quanto custa um laboratório parado, sem ficar lá, produzindo os seus comprimidos por 1 hora, um exato. dia? Então o maior ponto, né, é Então tem a plano de questão continuidade. 2 pontos aí no caso, o ROI para o CFO é legal, você enxuga seu time, que fica focado para outras determinadas demandas, Exato. e, obviamente, a questão do plano de continuidade do negócio. A operação não pode parar. A operação parada são as perdas mensuráveis, né? Aí Exatamente. a gente Aonde você consegue mensurar o quanto é importante a questão da cibersegurança, né. isso sem contar as perdas que não são mensuradas, né, quer dizer, Ixi, a imagem tem. dessa A imagem empresa da no empresa, o valor da mercado, empresa no né, Exato. então mercado,
o quanto tempo aquela empresa levou para ter aquele know-how, aquele nome exemplar, e da noite para o dia, por causa de uma, credencial vazada, um privilégio de informação vazado, o quanto isso afeta se for uma empresa de bolsa de valores, enfim, o Quando quanto isso afeta isso afeta. na sua cadeia, né? E Perfeito. às vezes, e assim, é aquilo que a gente começou a conversar no começo. A gente está falando, abordando o MFA, que é duplo fator de autenticação, mas o ecossistema de cibersegurança como um todo, ele tem que ser funcional, ele tem que ser resiliente, ele tem que ser operacional para o cliente. É muito difícil a gente falar de ROI quando a gente fala em cibersegurança, porque a gente fala de plano de continuidade de negócio. O ROI já foi feito, ele já adquiriu equipamento de alta produtividade, ele data centers, ele adquiriu automatização, enfim, ele adquiriu tudo para produtividade, para ele ganhar escalabilidade com relação ao mercado na qual ele tem um negócio. Sim. Cabe a nós fazer com que a coisa nunca pare, né? Exato. Ou orientar o cliente de uma forma construtiva para que a operação dele não pare. O famoso o PCN, né, o plano de continuidade de negócio, montar um plano. Não existe, que nem você colocou muito bem também no começo, a pílulazinha do tipo: "Vou tomar minha pílula, e Tô vou cem por e cento protegido. tô 100% protegido", né, a receita de bolo que fala: "Nossa, agora eu tô intocável", não existe. Hoje vulnerabilidades é o famoso enxugar gelo, né, na forma popular. Por quê? Porque hoje você mitiga, amanhã tem novos, amanhã você Exato. mitiga, amanhã você tem novos. Essa é a recorrência. E, É continuar sempre com e, a- continuar o negócio. e aproveitando, Tosta, pensando em um ambiente que possui uma solução de segundo fator de autenticação, ou múltiplo fator de Hum, autenticação, hum. mais convencional, né? Hum. Um Google Authenticator que seja um SMS. Quais vulnerabilidades você ainda enxerga ou você melhor pontua para que o cliente, ou melhor, o usuário entenda de que um MFA convencional ele não é o suficiente, vamos dizer assim. Bom, não sei se eu entendi bem a pergunta, Alex, mas vamos lá. Você está me questionando se o produto padrão, que é de mercado, com esses mais conhecidos aí, que são gratuitos, quanto eles são eficazes, é isso? É, na verdade, assim, um cliente que possui uma solução de mercado, Ah, né? Um Google Authenticator, um de Microsoft, mercado. uma solução de mercado, um push, que seja um SMS. Entenda, quais são as vulnerabilidades que esse cliente ainda tem dentro do seu ambiente, uma vez que ele não tem eh, um segundo fator de autenticação mais robusto, ou mais avançado, ou mais Eu diferente, acho, como um de físico. novo, a gente tá acho que já abordamos esse assunto, mas a gente pode retomar tranquilo. É a questão humana, a questão do fator humano. O fator humano, é simples assim. A partir do momento que a pessoa, o usuário, precisa tomar uma ação, você acaba passivo a erro, certo? Esse é o meu ponto de vista. O mais robusto, que seria o físico e tal, já existe toda uma criptografia, existe toda uma inteligência, tem a questão das nomenclaturas de criptografias, que hoje é o FIDO2, se não me engano, né? Que você que é especialista deve saber melhor. São alguns protocolos. São os protocolos que evitam esse tipo de problema, né? Que na qual, de novo, você elimina a questão humana do usuário. Acho que esse é o grande X da questão, né? Você acaba mitigando um pouco a questão da engenharia social. Perfeito. Não sei se vocês concordam comigo. Não, eu concordo. Eu queria aproveitar Hã. e abordar assim, o uma empresa hoje que sabe que precisa evoluir com a questão de segurança da informação, qual seria o primeiro passo? Vamos supor que a maturidade, ela ainda não tem uma Seja maturidade, zero. não vou dizer zero, mas seja uma maturidade ainda muito simples, conceitos ainda muito simples de segurança da informação. Hoje, qual seria o primeiro passo para essa jornada? Então, a gente tem que entrar mais ou menos, né, no âmbito de qual que é o segmento do cliente, né? O que que tem de entrada e saída dentro do ambiente do cliente. Mas assim, um primeiro passo para uma segurança, vamos pensar uma maturidade um,
um cliente que está caminhando em direção, né, a uma O momento maturidade, zero, né, um Alex? momento Aquele zero. Seria sim um segundo fator de autenticação para suas aplicações mais críticas, né? Então, um e-mail, por exemplo, acesso a algum ERP, né? A gente precisa pensar em algumas soluções mais críticas, um firewall, né, para controlar a entrada e saída de internet, controlar o uso, né, dos colaboradores ali, o uso dos, enfim, né, controlar o que cada Tipo um de está acesso. acessando, né, políticas, enfim, acho que esses são os primeiros caminhos que a gente precisa pensar em questão de maturidade. Mas uma segurança de redes, primeiro, né, para a gente começar a caminhar, vamos dizer assim, né. e é incrível que a gente se depara com grandes clientes hoje que não tem nem a primeira camada de proteção, que seria o firewall, né. Não tem um faro. Então a gente vai eu vou aí você quando se depara num cliente desse, Rodrigo, que inclusive que tem bastante expressão, a gente vai para o conceito, cara. A gente tem que voltar lá atrás e fazer esses questionamentos. Se sua operação parar hoje, se você pegar um ransomware, o que que você faz? Vai Exato. pagar os bitcoins? Enfim, ou não. Eu subo o backup, mas o backup também você vai ver tá infectado por causa de falta de maturidade e falta de estrutura. Aonde entra a DW? A DW hoje consegue, a Dita Work, né, na nossa particularidade DW. Eh, a gente consegue hoje ajudar o cliente nessa maturidade, aonde co a gente acompanha a evolução do cliente nessa maturidade, aonde a gente acaba sendo fundamental para o cliente no seu plano de negócio, né, plano de continuidade de negócio, aonde a gente precisa orientar: "Olha, precisa ter uma solução assim para determinado tipo de exposição ou vulnerabilidade". O próximo passo, a gente evolui para a questão de identidade. Você precisa de um firewall para você fazer a análise dos tráfegos, do que está entrando, o que está saindo, é o primeiro passo, né. E aí a gente faz a gente vai muito lá nos princípios, né, Alex, a gente da época da faculdade. Faz a segurança de perímetro, faz a inspeção para multiplicação em cloud, que sai um pouco do perímetro, mas é um perímetro estendido, mas depois a gente começa a olhar para dentro de casa, né, não adianta ter o perímetro, se você tiver a chave do meu perímetro, que é uma a credencial, você vai entrar. E uma vez em aí existe várias chavinhas dentro de casa, né, que são como se fosse a chave dos quartos. Aí você vai indo até chegar no meu cofre, vamos dizer assim. Então acho que existe pegar na mão do cliente, é trabalhar o cliente, informar o cliente, criar o Exato. roadmap de segurança para o cliente. Exato. E a gente cria esse roadmap, Rodrigo, eh, ali no bate-papo com o cliente, uma reunião, que seja um almoço, né, fazendo mapeamentos, né, do seu ambiente, dos seus acessos, do seu nível de criticidade de determinada aplicação, né. Aí sim a gente começa a estruturar um plano, camadas de segurança, como eu havia comentado, a gente começa a pensar camadas que se apliquem para aquele ambiente, né. Acho é isso mesmo, acho que a gente esqueceu de um detalhezinho aí também, conhecer muito qual que é o negócio do cliente, qual que é a operação crítica do cliente, né, Alex. O que que é fundamental para que não pare o faturamento, a produção e assim por diante. E tentar eliminar os problemas aos poucos, né. A gente está falando do cliente sem maturidade, e às vezes sabe o que que falta? Informação, às vezes ele não tem acesso à informação. Eu já me deparei com alguns, responsáveis em cibersegurança que a pessoa não tem noção do que tem dentro de casa, não conhece a operação, às vezes tem a troca de posto, às vezes um um head de cibersegurança entra, ou um CISO, enfim, entra numa empresa, ele precisa ter um mapeamento daquilo. Às vezes tem muita coisa que não é documentado. Então, poxa, qual que é o meu GRC, né? Qual que é o meu gerenciamento de risco do ambiente? Qual que é a minha operação que é crítica, que não pode parar, onde a gente tem que fazer um isolamento ali, ter um certo cuidado. Enfim, quem acessa a esse ambiente crítico, quem não acessa, enfim, é fazer o mapeamento do cliente, é realmente conhecer o cliente, eu acho, eu não costumo falar nem de produtos nesse comecinho,
eu começo a falar, entender mesmo o processo do cliente. A Maturidade do cliente maturidade, o nesse momento. processo. Exato. Processo. Qual é o seu processo? Aqui, começo, meio, fim, isso aqui é crítico, isso não é tal. Mapeia isso, aí uma vez criando, sabe, tendo ciência da maturidade do cliente, o desenvolvimento do negócio do cliente, a gente, poxa, às vezes o cliente está com uma exposição, né, Alex, que a gente já viu. O cliente tem uma vulnerabilidade crítica de um CVE XPTO lá que, poxa, todo mundo, que é o boom dos atacantes hoje. Mas aquilo não faz para o negócio dele, não é tão importante Inofensivo assim, pro negócio. não é sensível para o negócio, perfeito. Então a gente tem que justamente entender o processo, conhecer o cliente, fazer uma jornada mais estratégica com o cliente, seja um roadmap de soluções, mas com plano de continuidade de negócio do cliente embaixo do braço para a gente poder trilhar. Às vezes o cara está investindo em solução de EDR e o grande problema dele é um MFA. Às vezes a gente E tem às vezes o cliente. cliente não tem essa visibilidade, né? E cabe a nós auxiliá-los. O cliente, a principal atividade dele seja no e-commerce, né? Vamos pensar que é um Também. cliente que tem muita atividade no e-commerce. Por que que a gente precisa pensar em uma proteção, por exemplo, talvez de e-mail para ele, sendo que que a operação mais transacional seja ali no site do cliente? Então a gente precisa pensar em uma mitigação ali do tráfego do site desse cliente, né, para que não haja tráfego de bots, algo do tipo. Então, é totalmente voltado ao cenário do cliente, Rodrigo, que a Cada gente cliente é um pensa, cliente. cada O famoso, cliente é uma solução, cada cliente é um E uma cenário. história. tem uma pergunta para os dois agora. Se vocês tivessem que dar alguma recomendação aí para os gerentes de TI, gerentes de segurança da informação que estão nos assistindo com Perfeito. relação a como evoluir ou qual a minha jornada da segurança da informação. Simples, qual seria a recomendação? Procure a Digital Work primeiro, né, fale com os nossos especialistas, procurem nossas soluções. A gente consegue, totalmente possível, fazer assessment na rede de vocês, conhecer o ambiente de vocês. Então, uma dica valiosa: procurem especialistas, pessoas bem intencionadas, né? Pessoas que querem que o seu negócio cresça, querem crescer com você, assim como nós queremos aqui na Digital Work, né? E nos dê essa liberdade para que a gente chegue no seu ambiente, né? E desenhe a melhor solução, a solução mais assertiva para o seu negócio. Essa é a dica. Bom, a minha dica falando com o tema MFA, né, do fator de autenticação, eu passo assim, o seguinte recado: hoje identidade, realmente é um cenário de atual tensão, né. Antigamente a gente falava muito em senhas, e hoje a gente pensa em resiliência, continuidade do negócio, e o MFA é fundamental, cara. É, abordando um tema, né, que a gente está tratando aqui, eu acho que esse é o principal recado. Hoje em dia, qualquer usuário, até usuário doméstico em casa, para acessar o seu Instagram, ele faz o duplo fator de autenticação, que é válido. Só que quando a gente fala para a empresa onde o foco dos atacantes existe mais alvos aí, vamos dizer assim, eu acho que vale o investimento, reduz questão de custos de helpdesk, questão de eu forço isso muito porque quando a gente fala em cibersegurança, a gente fala muito em continuidade no negócio, resiliência e continuidade no negócio. É isso que a gente deve propor para os nossos clientes. Legal. Perfeito. E eu passo para você a pergunta também. O que que você acha? O que que você Eu me acho diria? que hoje num cenário onde a segurança da identidade está muito mais crítica do que a própria segurança como com senhas, as empresas precisam realmente repensar suas estratégias e buscar soluções que realmente entreguem a melhor solução da forma mais aderente às necessidades de negócio deles. Exato. Perfeito, é isso aí. Acho que a gente entramos num bom senso. É Legal. interessante que especialista BDM comercial, a gente está falando a mesma língua, né? Isso é É. importante, né? Então o recado é esse. É isso aí. Bom, queria agradecer aí, Rodrigo Tosta, Alex, a presença Eu de que vocês aí agradeço, eu que em mais esse agradeço. podcast da Digital Work.
tá? Eu que E agradeço a agradecer a todo oportunidade. mundo que acompanhou com a gente esse bate-papo aqui, super legal, com esses 2 mestres aí em segurança da informação. Poxa, Muito obrigado. obrigado. Obrigado a Obrigado. todos aí. Obrigado, Obrigado pela Rodrigo. oportunidade, DW. Um Obrigado. prazer. Qualquer coisa, só nos acionar, né, Alex? É isso aí. Rodrigo, o xará. Valeu. Muito obrigado, Obrigado, gente. gente. Obrigado. Obrigado.